Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast do Papo que Decola. Eu sou Célia Carvalho, professora e empreendedora do marketing de rede. E este canal foi criado especialmente para trazer empreendedores para contar a sua história, suas trajetórias, suas vivências e suas experiências com o empreendedorismo. E neste canal aqui também nós teremos profissionais da área do marketing de rede, onde falaremos sobre essa empresa que nós representamos, que é a Amway. E aqui hoje eu tenho um casal muito especial que veio contar a sua história, a sua trajetória e também todo o percurso que eles tiveram nesse negócio. É com grande prazer que eu apresento Hélio e Fernanda aqui no nosso Papo que Decola. Sejam muito bem-vindos. Muito obrigada. Muito bom. Contentes. Gostaria que vocês iniciassem contando quem que era a Fernanda, quem que era o Hélio antes desta oportunidade do marketing de rede. Bom, antes, professora também, né? Professora de inglês. E bem novinha, eu tinha 22 anos. E eu conheci esse negócio através do Hélio, né? A gente começou a namorar. E ele sempre com uma visão de busca empreendedora, achou no negócio algo que valia a pena, né? E desde então a gente se associou à empresa e durante muitos anos a gente se conectou ao programa educativo, né? Então, todas as palestras, seminários, convenções, áudios, livros, tudo que a empresa sugeria, a gente se alimentou dessas informações durante 8 anos. E gostamos também bastante dos produtos, então virou um hábito natural ser consumidor deste produto, mas continuávamos trabalhando nas nossas carreiras. Só que tudo que a gente aprendia no programa educativo, a gente levou, né, para a nossa carreira, e as nossas carreiras realmente decolaram, né? E a gente tinha essa visão de que só com o trabalho, o emprego, a gente não ia conseguir a liberdade que a gente desejava. Então, a gente era bem novinho, aprendemos isso dentro desse programa educativo, essa busca por liberdade. Sabia que só com o emprego, por mais que a gente tivesse uma carreira que estivesse decolando, não ia trazer para a gente. Então, a gente foi em paralelo buscando empreender. E depois, quando foi 2005, a gente abriu uma franquia, né, de escola de inglês com tudo que a gente aprendeu, né, nesse programa. E em 2006, a gente viu também que o negócio também não ia dar a liberdade que a gente queria. Acho que um negócio próprio é uma delícia, principalmente quando você realiza um sonho. Ele te dá flexibilidade, mas não necessariamente liberdade, né? Então, em 2006, a gente começou a trabalhar com o negócio em busca da nossa liberdade. E aí começa a nossa trajetória dentro do negócio até hoje. E aí eu acho que o Hélio vai poder falar um pouco mais sobre isso. Muito bom. Bom, eu sempre morei em São Paulo, né? E sempre fui um bom aluno, digamos assim. Não era muito estudioso, mas sempre fui um bom aluno, né? E eu via a oportunidade... Eu buscava, né, a oportunidade de ganhar bastante trabalhando pouco. Essa que era a minha ideia, né? Nunca fui uma pessoa muito extrovertida, né? Então, quando eu vi a possibilidade de trabalhar na área de informática, foi aonde eu comecei, né? E aí eu vi que lá dava sim, né, pra gente, com relativamente menos esforço, ganhar bastante dinheiro, e foi lá que eu comecei. E foi lá que eu fui convidado para a Amway. E no começo a Amway não me chamou a atenção. Apesar de eu ter entrado, não me chamou a atenção porque tinha que lidar com pessoas e era o que eu tava buscando fugir, né? Mas eu gostava de ganhar dinheiro. Eu sempre fui uma pessoa que teve muito interesse em ganhar dinheiro, né? Em buscar a oportunidade de ganhar dinheiro. Então, com o que a gente estava aprendendo, e logo depois que eu entrei na Amway, conheci a Fernanda, e aí a gente começou a estudar, né? Foi legal porque eu gostava muito dos estudos, ela conheceu, começou a gostar também. Então, a gente sempre estudou muito os materiais da Amway. Ela aplicava no mundo acadêmico e eu aplicava no mundo da informática, né? E até que chegou um ponto onde a gente falou, olha, o que eu pensei, né? O nível de informação que eu tenho dentro da Amway, ele é incompatível com o mundo tradicional, com os empregos tradicionais. O que eu aprendo na Amway, muita coisa eu posso aplicar, obviamente, sim, né? Eu sou um melhor vendedor, eu tenho relacionamentos melhores e tudo mais. Mas tem coisas que a Amway ensina que a gente não consegue aplicar no mundo tradicional, né? Que é a questão do ganha-ganha, né? De você ajudar para você poder ganhar mais.
na teoria, todo mundo fala que dá, mas na prática, no mundo tradicional, não tem como. E foi aí que a gente começou a sentir essa... a gente começou a sentir que não se encaixava mais, né, nessa área. Eu primeiro, né? Eu comecei a ver que eu não me encaixava mais nos empregos tradicionais. O que eu queria fazer, o que eu estava disposto a dar pelas empresas, não era coerente com aquilo que eu ia receber, ou como eu ia ser visto, né? Também esse outro ponto. E foi aí que eu tomei a decisão de falei para Fernanda, olha, eu vou... A gente tinha recém começado a escola, a gente tinha aberto a escola fazia 1 ano, e ela estava vivendo o sonho da vida dela, que era ter uma escola de inglês, que era ter um IASIG, né? E aí eu falei, olha, eu vou começar a trabalhar com a Amway de maneira séria, porque eu não tô me encaixando e tudo mais e tal, e foi aonde eu comecei. Ela me ajudou, me acompanhou, mas ela demorou para enxergar que a escola também não se encaixava, né? E aí, quando as coisas deram certo, que a gente realmente decolou. E hoje vocês 100% Amway? Sim, 100% Amway. Tá. Bom, só para contextualizar, a gente hoje vai falar aqui um pouquinho sobre o empreendedorismo dentro da empresa Amway, né? Que ela é uma empresa multinacional, está em mais de 110 países, existe há 65 anos, aqui no Brasil há 35. Então, a gente vai falar, né, um pouquinho referente a isso, né? Através da história aqui do Hélio e da Fernanda, tá? E quando essa oportunidade surgiu aqui, qual foi a reação de cada um de vocês? Assim, vocês acreditaram de primeira, sim, ou não? Bom, como surgiu primeiro para mim, eu vou falar primeiro, tá? Ao contrário do que muita gente pensa, né? Tem muita gente que olha e fala assim, será que é verdade? A primeira ideia que eu tive faz sentido. Eu enxerguei aquilo como algo lógico, né? Então, ao invés da empresa pagar para um monte de artista e para um monte de meio de comunicação, ela paga para o cliente dela, que é quem gosta. Isso para mim é lógico. O dinheiro é o mesmo, né? Não é um milagre, nada disso. E aí, depois que eu estudei, e eu fui assim, né? Eu peguei, não entrei de cara, eu assinei o contrato, né? Me tornei um associado de cara. Mas antes de fazer qualquer coisa, eu peguei o manual para ler, né? Então, eu li todo o manual, né? Então, que era grandão na época, né? Mas eu li tudo. Eu falei, quero entender onde eu tô pisando, né? E aí, depois que eu li, eu falei, faz sentido, parece algo legal, é algo que dá dinheiro, só que eu não quero fazer isso agora. Por quê? Porque eu não quero ter que conversar com pessoas, e eu estava muito bem na minha carreira, né? Então, a minha ideia foi, permanecerei associado, porque faz sentido, é algo que eu posso fazer mais pra frente, mas não é o momento agora. E aí foi quando eu apresentei pra ela. Eu acho que o Hélio tava louco. E o mais engraçado é que, assim, quando a gente começou a namorar, o Hélio, e alguns finais de semana, que eram os finais de semana que tinha os eventos, ele falava assim, eu tenho um compromisso de trabalho, e me não dava nenhuma informação. E eu ficava assim, gente, onde será que esse homem vai, né? Começo de namoro, vai trabalhar. Mas tem celular, tá? Na época, né? Isso a gente tá falando de 1998, assim, ele fazia um mistério, né? Então eu ficava assim, será que ele é um espião? Bom, enfim, aí no final ele me apresentou o negócio, eu não entendi nada, mas ainda começo de namoro você faz aquela cara de conteúdo de nossa, que brilhante, que legal, não, gostei, lógico, tô nessa com você. Eu acho que esse contexto é interessante, porque no começo de namoro tudo é muito bonito, né? E você não tá ali naquele momento pra confrontar. Você também queria contrariar, não quer contrariar, você tá no momento de conquista, então tudo que ele ia falando eu falava assim, não, achei legal, mas eu não entendia nada. E o primeiro evento que a gente foi, o que a gente tem não é o tradicional, né? O que a gente vive é muito diferente do que existe no mundo corporativo, é muito diferente de tudo que eu tinha visto. E quando você se depara com isso na primeira vez, é difícil de você absorver. Então, era uma alegria muito grande, muita gente batendo palma, muita gente muito envolvida com aquilo. E aí, nesse primeiro momento, eu falei assim, alguém está enganando o Hélio, né? E vamos ver até onde ele vai ser enganado, porque ele é inteligente, né? Vai ter uma hora que ele vai falar, isso aqui não era bem isso, ele vai falar, é verdade. Então eu meio que esperei, porque achei que em algum momento ele ia falar, não, né? Porque demora para você, e para mim demorou, assim, uns 3 eventos, né? Então, quando foi minha terceira convenção, que eu vi algo que me mostrou que existia uma afinidade do que eu estava buscando para o que o projeto estava oferecendo. Porque o Hélio ficou muito claro, ele queria mais dinheiro. Eu queria propósito.
Então, são coisas diferentes quando você busca. Eu estava buscando uma carreira que me desse propósito. Eu estava buscando oportunidades que me desse propósito. Né? Você não começa a ser professora porque você quer ganhar dinheiro, né? Você tem alguma coisa que você quer deixar ali para alguém. E quando ele vem com esse lado de, não, eu quero dinheiro porque eu quero liberdade, a gente não tem afinidade. Então, quando a gente olha para o projeto, ele viu uma coisa, eu vi outra completamente diferente. E demorou, né? Foram 3 eventos quando eu olhei e vi. E nesse evento, eu vi uma professora, né? Que conseguiu, sim, ganhar dinheiro, porque dinheiro é bom, dinheiro faz a nossa vida ser muito mais confortável, mas não pode ser só o dinheiro na minha concepção. E quando ela mostrou todos os projetos sociais que ela conseguiu fazer, sendo uma empresária de sucesso dentro do negócio, aquilo ali, eu falei assim, ó, sem isso eu não consigo. Então, por mais que o meu sonho seja grande, por mais que eu tenha vontade de transformação, eu não tenho o veículo que ela tem. Ela consegue muito mais através desse veículo do que eu imaginaria fazer por mim. Então, ali eu conectei com a ideia. Mas tem pessoas que elas vêm e elas enxergam somente o produto, né? Vocês conseguiram já visualizar o negócio em si? Eu vou falar por mim. Eu não visualizei produto nunca, né? Então, assim, quando eu comecei, eu tinha 22 anos, morava com a minha mãe, com meu irmão, né? Então, não fazia sentido para mim eu falar de sabão em pó, porque eu não lavava roupa. Então, era bem essa a ideia, né? Então, o que eu enxerguei? Coisas lógicas, né? Se o produto fosse ruim, a empresa não era tão grande. Esse é o primeiro ponto. Né? A empresa vive à base da recompra, como qualquer outra empresa. Então, o produto tem que ser bom, ele tem que funcionar. E me falaram no começo, falaram assim, olha, o nosso papel não é ficar em cima do produto. O produto as pessoas vão comprar de qualquer jeito. Ou o nosso ou o outro. Se o nosso for melhor, tiver uma boa relação custo-benefício e a gente atuar, eles compram o nosso. Sim. Mas não é aí que está o ganho. Então, eu acho que é legal vender produto, né? O produto é bom. É verdade, tudo isso daí. Mas esse é o papel da empresa, não é o nosso. O nosso papel é realmente construir uma cadeia de distribuição desses produtos. Né? Essa que é a ideia. Eu visualizei isso de cara. Né? Talvez se eu tivesse sido convidado para vender produto, para demonstrar produto e tudo mais, eu não tivesse enxergado a segunda parte. Como eu fui convidado para construir um negócio, aí eu enxerguei que existiam produtos de qualidade. Então, para mim, veio na proporção exata. Não é para todo mundo que vem dessa maneira. Tem muita gente que que por enxergar o negócio não vê o que tem por trás, que são os produtos, que é a base de tudo. E tem muita gente que me pergunta por que a Amway é tão grande, por que ela é a maior do mundo, sendo que eu não vejo carro pintado, eu não vejo nenhuma... Eu falo, porque tem produtos muito bons. E produtos que as pessoas usam, estando associadas ou não estando, tendo alguém vendendo ou não tendo alguém vendendo. Né? Então, eles são a base de tudo. Então, com os produtos, uma coisa que eu aprendi logo de cara, é o que a gente menos se preocupa. Sim. Né? Então, para mim, sempre foi a questão do negócio. Bacana. E, Hélio, olhando para trás, qual foi a principal mudança de mentalidade que permitiu que vocês alcançassem resultados acima da média? Bom, eu acho que teve algumas coisas que eu aprendi logo de cara na Amway que foram muito importantes, né? A gente teve mentores muito bons, eu acho que isso daí é sorte, né? Porque a gente não escolhe a família que a gente nasce, né? Então, assim, nós nascemos numa família dentro da Amway muito boa, né? Então, os nossos mentores, desde que a gente começou, foi o Mário e a Kyoko, né? Que são esmeraldas. E a gente estava na linhagem também do Henrique e a Marlene, que eram diamantes, né? Então, a gente foi muito bem assessorado desde o começo. Por pessoas não só de sucesso, mas por pessoas inteligentes. Por pessoas que sabiam conversar e sabiam explicar coisas que a maioria não explica. Uma das coisas que eu aprendi que para mim fez muita diferença desde o começo não ouça opinião de quem não tem o que você quer. Né? Essa é uma das primeiras coisas. Se você quer alguma coisa, vai pedir opinião para quem já tem aquilo, para quem conseguiu por meios legais e tudo mais. Na vida como um todo. Né? Não vai ficar perguntando opinião... Quem não construiu nada. Quem não construiu, ou quem não tem aquilo que você quer. Na época da gente abrir escola. Vamos perguntar para fulano o que ele acha de ter uma escola. Aí eu falava, mas quantas escolas ele já teve de sucesso? Nenhuma. Então não quero saber. O que ele vai falar para mim não importa. Né? Então isso foi uma das coisas que a gente aprendeu de cara. E isso fez com que, ao longo da minha vida, eu selecionasse as informações que chegam até mim.
Porque tudo que é informação que vem, a gente bota para dentro, né? Então, tem que parar o fluxo de informação, né? Então, o que não agrega, elimina, né? Então, dali para frente, eu passei a ouvir pessoas que tinham sucesso, pessoas que tinham resultado financeiro que eu queria ter, pessoas que tinham qualidade de vida que eu queria ter, pessoas que tinham coisas que eu queria ter na vida, né? E eu acho que esse foi o principal ponto, né? Mas o que eu acho que, no meu caso, né, mudou bastante, foi entender que as pessoas são diferentes. Eu acho que isso para mim foi bom, porque quando eu comecei a trabalhar com a Amway efetivamente, eu já tinha 8 anos de associado. E eu arranquei muito forte naquela época. E eu não me conformava que uma pessoa falava para mim que queria trabalhar, mas no dia seguinte não trabalhava. Mas no outro dia falava, não, mas eu queria trabalhar, eu quero ainda, mas não faz. Então, para mim entender que as pessoas têm motivações diferentes, que elas têm uma forma diferente de pensar. Eu sou uma pessoa, pelo meu temperamento, eu não sou uma pessoa que tem muito medo, né? Então, assim, para mim, eu encaro mais o que eu não gosto, o que eu não quero. Deixa eu encarar isso para ver se realmente eu não gosto, eu não quero, ou se é algum medo. Mas a maioria não é assim. Quando eu comecei a entender essas diferenças, aí eu comecei a tratar melhor as situações que aconteciam. Eu não tratava muito bem, né? E você já está há quantos anos na Amway? Trabalhando, a gente começou em 2006. Ou seja, daqui a 2 meses faz exatamente 20 anos que nós estamos trabalhando. E que PIN que vocês estão agora? Nós somos Safiras fundadores. Muito bom. Isso aí. Fernanda, como mulher empreendedora, que conselho você daria para outra mulher que deseja ter a independência financeira, mas ainda não encontrar uma oportunidade certa? Essa oportunidade... Olha, que interessante, você perguntou da mentalidade, né? Mas quando eu entrei, né, que a gente se associou e começamos a estudar o programa educativo, eu não tinha nenhuma pretensão, assim, de ser empreendedora. Eu não buscava essa liberdade, eu realmente acreditava da forma como eu fui criada, educação e tudo mais, que eu precisaria trabalhar intensamente até a minha aposentadoria pelo governo. Era isso que eu imaginava que ia ser a minha vida. Não, é verdade, isso entendeu? Isso é vendido pra gente, né? Até hoje ainda é. Né? E que você tinha que fazer um malabarismo danado com o filho. Porque a mulher é a dona de casa, é a mãe e eu queria trabalhar. Então, você quer fazer tudo, né? E eu acho que, assim, essa primeira... Que eu falo que eu tenho vida 1, vida 2, né? Porque a minha primeira... Eu tive um casamento e desse casamento a minha filha hoje tem 31 anos. Então, todo esse percurso de estudar, trabalhar muito, a gente ter a escola junto com a Amway, foi com o filho junto, né? E isso exige demais da mulher, demais. E se você não enxerga que você pode ter, né, um negócio que te dá mais, se você trabalha de 3 a 4 horas por dia, que você pode trabalhar muitas vezes em casa, que você pode estar com o teu filho ali acompanhando tudo o que está acontecendo e ao longo do tempo, se você faz isso com constância, se você faz isso sempre, a liberdade de falar assim, olha, agora eu vou diminuir meu ritmo, né? Agora eu vou fazer um pouquinho diferente. Quer dizer, esse controle que você pode ter nesse negócio é algo impressionante. Mas para chegar lá, essa mentalidade que a gente precisa mudar, ela é essencial. Porque eu tinha muito medo. Entendeu? Diferente do Hélio, que não tem medo de nada, que é mais audacioso e que vai enfrentando, eu teria medo. E eu sempre falei para ele que se essa oportunidade tivesse aparecido só para mim, eu não teria embarcado. Porque naquela época, com aquela mentalidade, a primeira experiência que eu tive num evento, eu ia achar que aquilo ali não existia. Eu não ia nem acreditar que era possível. Então, a gente vai tão enclausurado nessa sensação, na limitação da sua capacidade de acreditar nas coisas, né? E uma das primeiras conversas que a gente teve, e que o Hélio tinha visto isso já em áudio ou palestra, alguma coisa, era da força do sonho. E quando ele conversou para mim e perguntou qual era o meu sonho, naquele momento que a gente estava se conhecendo, eu falei assim, esse cara é meio esquisito, né? Falar de sonho. Quem que fala de sonho? Você fala de objetivos, você fala de... né? Mas você não fala de sonho. Criança que sonha, né? Criança sonha, é verdade. Então, eu já estava nessa, imagina, com criança, com casa, com responsabilidade. Você vem falar de sonho?
Né? Não, mas eu tenho vontade de ter uma escola. Mas como seria essa escola? Eu imaginava algo pequeno, coisa que eu conseguia visualizar ali dentro das minhas disponibilidades financeiras. E ele ficava, sabe, me cutucando, falando assim, não, mas esquece o dinheiro. Como seria o seu sonho? E foi difícil até sair uma ideia. Então, olha como a gente se limita. Sim. Então, para a mulher, enxergar que aqui você tem a oportunidade de, seja lá qual o seu sonho, você conseguir realizar, porque é um instrumento válido, que é esforço, mas que você pode usufruir de uma liberdade, né? E depois tem as viagens, né? Que a gente nem conta, não é com isso, mas ela faz toda a diferença. Eu acho que vale muito a pena. E você, se você não tivesse embarcado nessa, lá na escola, você ia conseguir viajar tanto quanto você já foi pra ela? Mas nem a escola eu teria conseguido. Não da forma como foi. Que o Hélio falou, eu realizei meu sonho, realizei. Foi exatamente do jeito que eu gostaria que fosse. Uma franquia, entendeu? Foi tudo maravilhoso. Mas sem todos esses 8 anos que a gente ficou mudando a mentalidade do tipo, daquilo que você pode, por que você está se limitando, por que você acha que você não tem condições, por que você acha que isso não é acessível, para transformar, que é aquele de deixa a vida me levar e deixa aquele que eu levo a minha vida para onde eu quero ir. A Emoi nos ensinou isso, né? Esse programa todo de educação levou. Então, eu não teria tido nem a escola, eu não teria entrado nesse negócio que proporcionou pra gente agora, né? Vida 2, por que Vida 2? Que agora eu tenho uma filha que está com 8 anos, a gente vendeu a escola, o Hélio saiu do emprego e a gente vive só de Emoi. Então, hoje eu consigo, né, continuar trabalhando, que é uma delícia, porque existe o propósito, existe tudo que a gente quer realizar, mas com a possibilidade que nem hoje, 8 horas da manhã, estávamos os dois na reunião de pais, conversando com a orientadora pedagógica. A gente busca depois na escola, leva para casa, ela participa, ela vai em eventos, né? O último seminário ela estava lá com a gente, às vezes é uma palestra que a gente vai dar e ela vai junto, ela curte o negócio, ela entende o negócio, ela trabalha essa porque o negócio é um projeto de família. Ela está muito bem-vinda no que a gente está fazendo. A nossa profissão não é o inimigo da criança. É o aliado da criança, né? O meu pai era uma pessoa que trabalhou demais. A empresa, para mim, que ele trabalhou, era a minha inimiga. Eu perdia o meu pai pela empresa. Eu não via meu pai durante a semana. Ele saía às 6 horas da manhã, voltava 9 horas da noite, eu já estava dormindo. Eu via meu pai de final de semana. Entendeu? Então, assim, ter a oportunidade de você ter uma profissão, né? Ter uma carreira, ter algo que você trabalha, que você quer ver seus resultados. Isso é muito gostoso. E ter a família em casa, flexível, é perfeito. Como que ninguém quer? Mentira, todo mundo quer. Mas assim, não é meio difícil de entender quando você não consegue visualizar a possibilidade dessa vida e do que a gente consegue transformar. Esse negócio é maravilhoso, né? Então, assim, ele nos dá a possibilidade de você ser um associado, né? Ser um empresário nessa empresa, para você consumir, né? Como cliente. Consumir como um consumidor inteligente, como a gente fala. Você pode consumir e indicar esses produtos e com a venda você tem um salário. E você pode consumir, vender e desenvolver, que é onde você vai alcançar altos patamares nessa empresa, que você pode ter bonificação, você pode ter incrementos e viagens. Bora lá, quantas viagens aí esse casal já conquistou? Olha, de premiação da Emoi, foram próximo de umas 20 viagens, né? Só que, o que a gente fala, né? O pacote, para quem gosta de viajar, o pacote é muito maior do que isso, né? A Emoi paga pra gente uma viagem por ano. Algumas vezes duas, dependendo se tem campanha, alguma coisa. Mas, a gente tem outras viagens também, né? Então, quando a gente começa a trabalhar, começa a desenvolver o negócio, a rede se espalha. Sim. Então, a gente fez muita viagem para cuidar das nossas equipes, né, fora. E quando você chega no nível de liderança, você também é chamado para dar seminários, né, para dar palestras, que é uma viagem também. Algumas delas são muito curtinhas, quer dizer, você vai num dia e volta no outro. Mas algumas delas a gente estica, fica 3, 4 dias, né? Então, assim, da Emoi ganhamos próximo aí de umas 20 viagens, mas para palestrar foram mais de 100, né? Então, a gente conheceu boa parte do Brasil palestrando. E algumas delas, como eu falei, vai e volta, né? Só chega lá, faz e volta.
E algumas não, a gente vai, fica 3, 4 dias na praia, vai, conhece. Quem convida a gente para palestrar normalmente gosta de mostrar a cidade, gosta de conviver um pouco com a gente, da mesma maneira que quando a gente convida alguém para palestrar, a gente faz aqui, né? Sim. Então, assim, a gente, depois que a gente chegou no nível de liderança, a gente viaja muito ainda, né? Depois da pandemia deu uma diminuída, né? Mas eu acabei saindo do meu emprego num ano que eu fiquei mais tempo fora do escritório do que dentro. Porque eu falei, olha, não dá, foram quase 40 viagens que eu fiz em um ano, né? Então, assim, quase todo final de semana a gente estava viajando, né? Que foi numa época de crescimento, numa época onde estava tendo muita palestra pelo Brasil. Então, a gente realmente gosta muito de viajar, né? E gosta de curtir e tal. Então, é um negócio que pra gente foi ideal nesse sentido. Existe uma busca muito grande, né? Por renda extra e alternativas para complementar o orçamento familiar. Então, na visão de vocês, por que esse modelo de negócio continua sendo uma oportunidade tão atual para quem deseja empreender? Bom, quer responder? Então tá. Bom, o que eu vejo, né? Uma pessoa que fala hoje, eu quero ganhar mais dinheiro, né? É muito fácil. Hoje tem a tecnologia trouxe muitas alternativas e alternativas boas, né? Por que a Amway? A Amway veio muito antes da tecnologia, né? Antes da internet já existia a Amway, vai continuar existindo, se adaptou perfeitamente, né? Então é uma coisa que a gente hoje faz muito uso, né? De redes sociais e tudo mais, isso daí tá crescendo cada vez mais. E a gente vê o seguinte, mas qual é a diferença, por exemplo, né, de vender produto num marketplace e trabalhar com a Amway? Então são duas diferenças básicas, né? A primeira é que você vendendo produtos no marketplace você ganha dinheiro, mas você não está construindo nada, né? E depois, regras mudam e não estão na sua mão. Você é só mais um ali. Sim. Né? Na Amway, você constrói uma equipe. Primeiro que você não está fazendo um trabalho puramente de venda de produtos. Você está vendendo um plano de negócios que pessoas vão se conectar e ficar com você para sempre. E aquilo vai fazer com que o seu volume aumente cada vez mais. E segundo, nós temos uma importância grande para a empresa. Nós não somos mais um número. A empresa não vai ficar mudando regra toda hora, porque nós somos os impactados. Então, tem gente que eu já mostrei o plano há alguns anos e me pergunta, como é que tá a Amway hoje? Eu falo, nossa, hoje tá exatamente igual tava há 15 anos, há 20 anos, há 10 anos quando eu te convidei. Porque não muda. A gente vai se adaptando às tecnologias. Sim. Mas da mesma maneira que antes eu ligava para Fernanda, hoje eu mando uma mensagem para Fernanda, né? Eu fui me adaptando à tecnologia. Mas não muda a essência do negócio, sim, ela é a mesma e não vai mudar. Então eu acho que quem se der a oportunidade de estudar e entender, vai ver que a Amway não é para você ter um ganho imediato, como se você fosse dirigir um Uber e semana que vem você já está ganhando dinheiro. Não é assim, mas você está construindo algo que vai te dar dinheiro para sempre. Então esse modelo de negócio, ele não é entendido por todos. Porque a gente tem normalmente, né, a população mais imediatista que quer tudo agora. Sim. Né? Mas é algo que se a pessoa entende que ela está construindo... Existem dois públicos, né? O que quer tudo de imediato e o que acha que, como é longo prazo, chegando lá eu vou fazer alguma coisa. Aí também não vai adiantar. Mas quem entende que se você for plantando hoje, daqui a pouco você começa a colher e vai colher cada vez mais e para sempre, esse público vai continuar surgindo e vai continuar construindo o negócio. E pensando na questão da tecnologia, qual foi a razão que você criou o seu canal no YouTube? Então, foi... Eu tava falando pra eles aqui, eu sou um grãozinho de areia no oceano desse homem aqui no YouTube. Então, foi muito interessante. Eu comecei a desenvolver o negócio virtualmente logo que eu entrei, né? Então, a minha ideia lá 2006, 2007 era pensar o seguinte, tudo que existe presencialmente vai existir virtualmente. Eu tenho que transferir tudo isso para lá, né? Só que na época, quais eram as melhores ferramentas que a gente tinha? E-mail, tinha o MSN e tinha o Orkut. Eram as melhores ferramentas que existiam, né? Então, na época, mesmo assim, eu comecei, né? Então, eu mostrava muito plano por e-mail, né? Que era uma coisa... inimaginável hoje, né? Você escrever todo o plano, manda, 3 dias depois a pessoa responde, né? Quando responde, né?
Mas mesmo assim, eu comecei a ter meus primeiros patrocínios virtuais. Lá, meu primeiro patrocínio virtual foi em 2007, né? E a pessoa morava a 200 quilômetros de São Paulo. Eu nem acreditei, né, que ela aceitou, que ela não me conhecia, né? Era um contato frio. Tanto que eu fui lá, né? Eu falei, eu preciso conhecer ele pessoalmente, né? Porque ele acreditou em mim, né? E aí eu falei, bom, se veio um, vem dois, vem três, e aí começou a vir, né? E eu comecei a patrocinar pessoas distantes, né? De São Paulo. E aí, conforme vieram as redes sociais, a situação foi aumentando. Então veio depois o Facebook, aí depois veio o WhatsApp, e aí a gente começou realmente a ter redes espalhadas por aí. Bom, patrocinar as pessoas, cadastrar alguém na Emo, a gente não ganha nada. A gente só ganha se a pessoa se desenvolve, se ela trabalha. Então eu preciso ensinar ela a trabalhar. Então o que eu fazia? Olha, liga aí o Skype que eu vou te ensinar. O Skype. Era o Skype, era o que tinha. Era o que tinha. Ou era por telefone, que era caro pra caramba, então o Skype é melhor. Né? Então liga aí o Skype que eu vou te ensinar dar os primeiros passos, né? E aí, o trabalho começou a crescer e eu tava 3, 4 vezes por semana fazendo a mesma coisa. Aí eu falei pra ela, bom, vou fazer o seguinte, eu vou gravar o que eu tô falando e vou postar no YouTube. E quando a pessoa entra, eu mando o vídeo pra ela. Eu vou lá, assiste esse vídeo e depois a gente faz uma chamadinha e aí a gente tira as dúvidas. Claro, em vez de meia hora, 40 minutos, a gente fica 5. Né? Facilita a minha vida, tudo bem? Tudo. Aí eu gravei o vídeo, aí eu não gostei, daí ela falou, ixi, tá muito longo. Aí eu falei, vou gravar um mais curtinho. Aí eu gravei, ixi, não gostei. Eu falei, quer saber? Eu vou gravar do jeito que for e quem quiser assistir, ponto final. Mas qual que era o intuito? Mandar pra quem entrou alguém, manda pra ele. E acabou, né? E aí eu lembro que eu postei o primeiro vídeo, né, no YouTube sem nenhuma pretensão, vídeo mal feito, gaguejando, mal editado. Mas é assim que funciona. É assim que funciona. Assim que conecta. Porque não era, e continua não sendo, hoje com mais de 10 anos de canal, não tem nenhum vídeo comercial. Todos os vídeos, tem gente que fala, pô, mas quem que vai assistir vídeo de 1 hora e meia? Eu falo, cara, quem quer aprender? Eu não tô fazendo comercial. Aí mandei pra ela. Aí, um dia depois eu falei assim, cara, já teve mais de 30 visualizações. Pra mim era demais, né, aquilo. E aí começou a ter muita visualização. Então foi daí que surgiu. E aí outras pessoas falam, faz outro vídeo, faz outro vídeo, faz outro vídeo, explicando. E como a gente dava muitos treinamentos parecidos, eu comecei a fazer os treinamentos parecidos, gravar no YouTube e colocar lá, né? Foi daí que surgiu a ideia. Mas não é um canal que... segue tendências. Que segue tendência, que tem... Olha como que você faz para ter mais público. Não é um olhar para o YouTube nesse sentido. Não é um canal para treinamento da equipe e que é a melhor ferramenta que tem, realmente. Sim, o YouTube qualquer um consegue, porque o Skype também era assim, não é todo mundo que consegue... não conseguia conectar, não conseguia ligar, mas o YouTube todo mundo conseguia. Né? Então era uma forma mais rápida. E vê a hora que quer, não precisa marcar horário. Então, assiste e depois conta pra gente. Era mais fácil do que a gente fazer da forma que... Então, assim, o nosso canal, desde o começo, né? Qual que foi a ideia? É canal de treinamento. Então, eu não peço like, eu não peço inscrição, eu não falo entre em contato comigo. São todos os treinamentos, até porque no YouTube eu não estou fazendo treinamento para minha rede. Tem pessoas de outras redes que acabam assistindo também, né? E até de outras empresas também acabam assistindo. É um respeito por estar público, né? Então eu não quero usar daquilo para eu ter os meus benefícios. Eu quero que seja um canal que todo mundo pode assistir sem medo. Né? E não quero fazer daquilo um negócio, né? Olha, então compra aqui, clica aqui, tem um curso aqui. Eu não há nada contra isso, mas aquele canal não é esse o intuito. Né? Então surgiu do nada, surgiu sem querer, tá? Assim, foi completamente, não foi nada planejado. A propósito, eu faço o Clube do Livro toda segunda-feira. Quando a gente encerra um livro pra gente começar outro, eu faço estudo de um áudio. Aí, uma semana antes, a Silvana tinha colocado, acho que foi o seu último vídeo que você colocou no YouTube. E aí, ela postou lá no grupo. Aí, eu falei para as meninas, já sei qual que vai ser, não vai ser áudio. Já sei qual que vai ser que vocês vão fazer estudo. E fizemos o estudo do seu vídeo. Foi muito legal. Então, bora lá. Ao longo da jornada de vocês, eu sei que vocês tiveram... muitas pessoas, né, impactaram muitas vidas, porque esse negócio a gente, né, trabalha com pessoas.
Tem algum case aí de sucesso, de superação que aconteceu na jornada de vocês aí, pra vocês contarem pra nós? Eu acho assim, uma das coisas legais, né, que a gente tem aqui, que pelo menos eu senti desde que eu entrei na Amway. Talvez não seja com todo mundo, talvez não seja em todas as equipes, mas da onde a gente veio, na linhagem que a gente nasceu, o desenvolvimento pessoal sempre foi prioridade. Muito mais que o desenvolvimento dentro do negócio. Então, foram 8 anos onde a gente não trabalhava com a Amway, mas a gente era convidado, né, pelos nossos patrocinadores para ir em treinamentos, para participar de coisas que não iam fazer bem para o negócio deles, iam fazer bem para a gente como pessoa. Então, a gente cresceu assim, né? E isso que a gente gosta. A gente investe muito no desenvolvimento das pessoas, ainda que a gente não vá ganhar nada com isso. E com muita gente realmente não ganha, né? A gente tem muita gente que participa da Amway com a gente e que, de repente, fala assim, não é isso que eu quero da vida. E segue numa outra carreira porque encontrou nessa jornada, né, de autodesenvolvimento, ele encontrou um propósito maior, encontrou algo que seria bom para eles, né? E o que é interessante, assim, eles saem, mas não ficam longe. Eles ficam ali pertinho, né? Então a gente tem casos de pessoas que foram embora do país, que olha, descobri que meu sonho é ir embora do país, pintou oportunidade. Tem gente que, comecei a ter um relacionamento sério, era isso que eu tava procurando, né? Tinha algum desvio comportamental ali, mas que o programa educativo corrigiu aquilo, conseguiu ter um relacionamento melhor. A gente tem um caso que a gente gosta muito, né? De uma menina da nossa equipe, ela é lá de São José dos Campos, e ela caiu meio que de paraquedas ali, né? A gente fala assim, ela é um caso muito raro, porque é uma pessoa que foi numa convenção e convidada pelo patrocinador que não foi, né? O patrocinador convenceu ela aí, mas ele mesmo não quis ir na convenção, que né? Legal. E foi... E ele só deu o toque e falou assim, olha, recebe, por favor, porque eu não vou poder ir e tal. Aí a gente recebeu, só que a gente estava trabalhando na convenção, colocamos junto com a equipe e falou, gente, por favor, acolham. Porque nem o patrocinador, nem a gente vai poder. Né? E deu super certo, né? Deu super certo, foi uma química boa. Foi, e realmente é um caso muito legal, porque era uma pessoa que tinha muita dificuldade de relacionamento, de conversa por timidez, por vir, de repente, de uma situação econômica não favorável, onde a gente sabe que existe uma dificuldade imensa para você crescer, né? Quando você não tem acesso a boas escolas, ou nessa situação mais... E ela enxergou ali um espaço para crescimento, e ela foi absorvendo tudo isso. Então, ela está numa carreira muito bonita dentro do negócio e na vida também. Então, hoje ela já tem uma academia. Imagina, dentro da realidade dela, de quando ela se conectou, não seria possível. Né? Que eu acho que é essa semelhança do meu próprio caso, que é exatamente isso. Eu jamais teria alcançado a vida que eu tenho, nem as coisas que eu consegui realizar profissionalmente, se a Amway não tivesse aparecido na minha vida. Então, talvez o meu sonho naquele momento não era o dinheiro que um negócio como o marketing de rede pudesse me trazer. Eu não tinha necessidade, nem buscava um reconhecimento profissional em palestras, em nada disso, não era isso que eu queria. Mas eu tinha vontade de ter uma escola. A Amway foi o recurso que precisou para eu realizar um sonho que não era a Amway, entendeu? Que era ter educação. E a gente ficou com a escola durante 15 anos, a ponto de outros sonhos surgirem, né? De outros projetos serem desenvolvidos a partir dali. Mas sempre com a Amway e tudo que a gente aprende, né? O dinheiro que traz, o aprendizado que traz para te levar aonde você quer. E ter também essa flexibilidade, porque sonhos mudam. A gente vai amadurecendo ao longo do tempo. Às vezes, uma coisa que a gente queria muito vai mudando ao longo do tempo. Mas qual que é o veículo que hoje as pessoas têm para realizar isso? Né? Se eu quero deixar de ser professora para ser uma empreendedora, para ser uma influencer, para ser uma palestrante, qual é o caminho, qual é o veículo que te leva para sair de uma profissão para outra? Né? Muitas vezes as pessoas nem tentam, porque não entendem que existem veículos que te levam a realizar sonhos. Por ter essa flexibilidade de você poder fazer a Amway e fazer o que você já faz... É magnífico, né? É magnífico, porque, né? E é isso, para o Hélio, ele tinha um sonho muito grande de liberdade, de dinheiro e tudo mais. Para mim, o sonho era diferente, mas a Amway me trouxe isso. Você acredita que qualquer pessoa possa fazer esse negócio? Eu tenho certeza. Assim, eu acho que existem perfis, né? Mas quem tem vontade consegue. Então, assim, o que a gente precisa, e a gente promove isso de maneira muito forte...
O que a gente precisa é entender que o que você estudou e o que você sabe até hoje te trouxe até onde você está. Você quer ir além? Você tem que estudar mais. Você tem que ser uma pessoa diferente. Se a pessoa não tiver disposição para estudar, ela vai morrer, trabalhar e não vai sair do lugar. Ponto. Então, assim, pra gente, isso é algo... É uma pedra ali no nosso caminho que a gente coloca, mas não removo ela. Se você não tiver disposto a estudar, a investir teu tempo estudando, cara, eu não vou investir meu tempo em você. Porque você não vai pra frente. Referente a isso que você tá falando, Hélio, qual foi a maior lição sobre liderança que você aprendeu a desenvolver equipes e ajudar outras pessoas? Vixe! Você já tá falando disso aí, que é algo que você já captou, né? Eu acho assim, eu não era a minha ideia ser líder, não era a minha ideia nem ter nada envolvido com pessoas, né? E quando eu comecei, eu acho que eu tinha muita dificuldade de liderança, eu acho que ainda tenho algumas, né? Mas eu acho que realmente resultados mostram que alguma coisa melhorou, né? Eu aprendi, eu acho que essa foi a maior lição de todas, né? A respeitar o momento da pessoa, respeitar. E é difícil quando a gente fala assim, né? Você tem que ter empatia, você tem que se colocar no lugar da outra pessoa. Cara, eu não consigo e ninguém consegue. Porque tem coisas que se a pessoa sente o que eu sinto, eu consigo. Se ela sente coisa que eu não sinto, é difícil. Como, por exemplo, no começo, né? Eu brigava muito com a Fernanda e falava, você tem muito medo, né? E eu não sou uma pessoa que tem muito medo. Mas você tem que imaginar. Mas como que eu vou imaginar uma coisa que eu nunca senti, né? Então isso pra mim foi muito difícil. Hoje eu tento ser mais compreensivo, né? Então a gente vive muitos momentos, olha, você tá com essa situação, então vamos tentar de um outro jeito, já que do meu jeito não funciona, vamos pensar num outro jeito. Eu acho que esse foi talvez o maior ensinamento que eu tive, de ter uma conexão maior com as pessoas dentro do que elas sentem, do momento que elas passam, né? Eu acho que o Hélio descreve isso melhor se ele falar que assim, não é a questão da empatia, mas é a questão de tolerância. Num aspecto positivo. Porque quando você espera de alguém algo, né? Você espera que ela faça algo. E o Hélio tinha uma expectativa alta. Imaginando que as pessoas teriam a mesma facilidade de fazer as coisas que ele. Então, se você tem vontade, você consegue tudo. Então, foi um tempo para ele entender que as pessoas vão ter tempos diferentes e formas diferentes. E como ele tem um temperamento mais colérico, era mais fácil ele exigir uma mudança do que ele entender. E aí vem a ideia da paciência e da tolerância de que cada um tem o seu tempo. Hoje, isso mudou totalmente o nosso negócio, né? O negócio começou a crescer muito mais quando ele percebeu que as pessoas têm que decidir, elas decidem. Você não consegue decidir nada por ninguém. O líder, ele coloca, né, as possibilidades, mas as decisões não parte dele, isso é do chefe, né? O chefe pode até decidir por você, mas o líder não, né? Mas eu acho que até por conta disso, né, Fernanda? Porque as pessoas, elas vêm com a mentalidade de não ser dono do seu negócio. Elas estão ali esperando você mandar ela fazer algo, né? Eu acho que isso grande... precisa ser rompido, porque senão você sempre vai ter uma estrutura onde tem pessoas fazendo por você e não por eles. E aí o seu negócio não cresce. Né? E eu acho que uma das questões que a gente enfrenta muito e que foi o desafio do Hélio, por isso que ele me encontrou na vida, porque a maioria passa por isso, é o medo. Né? O medo é o nosso maior vilão. Mas você tem medo do quê? Eu tenho medo da rejeição, eu tenho medo do não, eu tenho medo do que as pessoas vão pensar. Quando você tem estudo, carreira, é o que vão pensar. Quando você não tem, é o que vão pensar. Porque por que eles acham que eu sou bem-sucedido se eu não tenho uma carreira de sucesso? Se eu não venho de uma experiência de sucesso? Como que eu vou apresentar um negócio? Tudo é medo. O ego também. O ego. Imagina, eu tenho 3 faculdades, vou vender sabão. Exato, né? Então, o medo, ele é é o sentimento mais desafiador que a gente tem para desenvolver. Sim. O Hélio não tendo medo, como que ele cria essa que é uma empatia, mais uma afinidade com a tua equipe que tem medo? Tipo, vai lá e faz. Mas e se não tem, e se der errado, tudo bem, você não vai sair do lugar. E muitas vezes você não quer falar que você tem medo, então você fica colocando um monte de desculpas, né? Então você vai assim, não, mas não é que hoje eu tive um problema muito grave na família, é porque hoje eu tô com um problema de saúde, mas no final das contas você vê que é o medo ali, né? Então, e aí que eu falo, qualquer um pode, porque o estudar da Amway
é você entender esse sentimento, por exemplo, não só esse, vários outros, mas estudar o medo, estudar qual que é o gatilho, estudar como você supera isso. E mais, não é só estudar, é a prática disso. Então, você viu alguma coisa legal num seminário, num áudio, num livro, e você vai lá na prática e você coloca isso em prática e você aprende de fato. Então, essa é a parte mais interessante, que você primeiro se desenvolve e aí é natural que você está desenvolvendo liderança, porque a partir do momento que você consegue, as pessoas querem ficar próximos de você para ver como que você faz. Né? Ô, Hélio, eu tenho visto alguns vídeos seus referente a representar a Amway. Gostaria de saber como que isso aconteceu. A gente falou de tecnologia aqui e tudo. Eu sei que a Amway está buscando melhorias aí em site e tudo. Eu vi que você foi em algum lugar aí. Conta para nós. Foi. A Amway, ela é uma empresa muito grande, né? E ela, como toda empresa muito grande, ela tem capacidade de fazer o que ela quer, inclusive o melhor que existe. Mas ela não é tão rápida assim. E é natural isso, porque um erro... o impacto é muito grande disso. Se ela toma uma decisão errada, o impacto é muito grande, né? E é um impacto que demora para se desfazer depois. Então, ela normalmente não é a primeira a lançar alguma coisa nova. Tem muita gente que fala, mas quando a gente abriu a escola, né? Primeiro aluno que chegou lá, a gente imprimiu um boleto bancário para ele poder pagar. E a Amway não tinha boleto bancário. E eu brigava com uma empresa desse tamanho. E eles falavam, calma, não é assim. Não é assim por quê? Porque não é eu entrar lá e colocar uma funçãozinha no sistema. É um sistema global. Né? Então, toda mudança que eles vão fazer é benéfica, é excelente, mas ela é demorada. Então, eles começaram um projeto de fazer toda uma plataforma de e-commerce agora, né? Então é um projeto que já tem alguns anos, então eles vão virar o mundo inteiro nesta plataforma, só que de pouquinho em pouquinho. E aí eles falaram, olha, vamos começar na América Latina. Então juntaram um pouco de líderes de cada país, né? Um de cada país, 3 da Colômbia, 3 do México, que eram os primeiros. E levaram tudo para a Colômbia para poder falar o que quer no sistema, no site, né? Se ele é voltado para e-commerce, o que precisa ter, o que não pode ter, o que funciona hoje, que não pode faltar, né? E a gente foi para lá. Eu fui 2 vezes para a Colômbia fazer esses testes lá, né? E foi muito legal, porque tinha um líder de cada país, e aí cada país tem as suas particularidades, né? O Brasil, ele é muito grande, a parte de logística é muito complicada, tem outros países que isso não tem a menor importância, porque o mesmo entregador vai no país inteiro. Então, foi bem legal essa experiência. E eles vão colocar toda essa plataforma aí à nossa disposição. E já está funcionando na Colômbia, já está funcionando no México, mas o Brasil vai ser o último aqui da América Latina, né? Você já estava representando o Brasil, a Amway aqui no Brasil, ou esse foi o primeiro convite para você representar? Não, eu já tinha ido em 2012, né? Se eu não me engano, eu já fui fazer um projeto, porque eu vim da área de informática, né? Apesar de eu não ser uma pessoa técnica, eu sempre fui muito fuçado. Entendo ali, né? Então, quando eu falava pra ele, o site tem que fazer isso, e eles falavam, não dá pra fazer, aí eu falava, claro que dá, né? Então, assim, não vem me enganar, eu vou chamar esse cara aí pra ver se é bom mesmo. E aí eu reclamava muito. Aí eles falavam, bota esse reclamão aí pra ir resolver esse problema. Reclamando demais, vai lá falar pro pessoal. Então, em 2012, eu fui, né, lá uma vez pro México, e fiquei lá também uma semana fazendo um monte de... Foi um projeto muito legal, mas naquela ocasião eles decidiram tirar o Brasil da continuidade, porque o Brasil era o único que não falava espanhol. Aí ele falava, vamos fazer a plataforma primeiro para cá. E no final a plataforma do Brasil saiu antes do que do restante. Então hoje o site da Amway do Brasil, apesar de não ser maravilhoso, é o melhor do que todos os outros da América Latina. Justifica o porquê que a gente tá em último aí na fila, né? E aí o nosso tá até melhor do que os outros. Então, eu já tava lá, eu sempre fui meio enxerido, né? Não tô desenvolvido enxerido, né? Porque eu gosto muito, né? E assim, e uma das coisas que... Você imagina, né? A empresa, ela precisa de gente para ajudar ela, né? Então, ela não vai ficar pedindo esses favores, porque a gente, né, não... A gente tem que fazer de boa vontade. A gente sempre esteve disposto a ajudar. Sim. Então, cara, tal com alguma coisa, passa pra cá, a gente ajuda. Isso sempre foi muito legal. Foi uma parceria muito boa.
Ai, bacana. E das viagens internacionais que vocês fizeram, qual foi a que foi mais marcante, assim? Todas. Todas. Tem uma coisa muito especial na Amway, que é fazer a viagem ser especial. Então, para que o pessoal tenha ideia, né? Eu fui guia da Disney. Então, eu levava 42 crianças 3 vezes por ano para a Disney, conhecia todos os parques, fazia todos os passeios. Quando a Amway falou assim, olha, a próxima viagem vai ser para Orlando, vocês vão conhecer o parque da Disney, eu falei assim pro Hélio, poxa. Conheço. Eu falei assim, é que eu conheço, é gostoso quando você vai conhecer um lugar novo, né? Mas ali eu já conheço. Então, eu fui com a ideia, lógico, eu adoro, né? Se eu não adorasse, eu não ia estar nessa profissão, mas... Quando a gente chegou na viagem feita pela Amway para Orlando, com os parques que eu fazia, não tinha nada a ver. Eu tive uma experiência completamente diferente. Nunca eu imaginei que já estando num lugar tão especial, que já é tão acolhedor, né, para o turista, é um lugar onde o adulto precisa se sentir criança, então ele tem uma atmosfera diferente de acolhimento, a Amway conseguiu se superar e fazer ainda melhor. Então, quando eu vejo pessoas falando assim, mas... se eu quiser viajar, eu viajo por conta, né? Hoje está mais acessível, está mais fácil viajar. Eu falei assim, não, viajar todo mundo pode. Viajar através da Amway é diferente. Primeiro porque não é só uma viagem de turismo, é um espaço para a gente ser reconhecido. Então ele faz com que você se sinta realmente especial por compartilhar, por contribuir para o crescimento da empresa. Né? Então, imagina, dentro dessa experiência de Orlando, eles fecharam uma atração para a gente ter um jantar dentro de uma atração, dentro do parque da Disney. A gente entrava por fora, por lugares que eu nunca tinha passado antes. Na hora dos fogos, eles reservavam um espaço, porque fogos com a excursão é assim, gente, 7 horas, vamos todo mundo para esse ponto, que é o ponto mais legal de ver os fogos que acontecem no castelo e tudo mais. O parque fecha às 10, 7 horas, quero todo mundo aqui. Quer dizer, a gente fica das 7 até às 10 sem fazer nada, para pegar um bom lugar para poder ver os fogos, que é muito bonito. A Amway fechou um camarote. Então, quando chegou o horário, 5 minutos antes dos fogos, abriu-se uma passagem entre a multidão toda. A gente passou pelo meio desta passagem para entrar no lugar, um camarote, estava um pouquinho frio, eles estavam servindo chazinho com bolachinhas, chocolate quente, e ainda deram pra gente um óculos 3D que fez aqueles fogos ficar assim. Então, assim, não tem nada parecido. Esse é um exemplo. Cada viagem que você faz, eles buscam algo diferente para trazer esta mensagem para a gente de continua. Porque porque tem gente que fala assim, me dá em dinheiro. Não. A experiência. Porque não é essa experiência. Não é uma viagem que você está indo lá. Eu não gosto de viajar. Tudo bem, porque não é isso que você vai vivenciar lá. Você vai vivenciar um lugar muito bonito, mas também você vai vivenciar o ser reconhecido pelo trabalho que você faz. E eu acho que é isso que a Amway busca, sempre com muito cuidado, com uma sensibilidade sem igual, te dá um pouquinho dessa sensibilidade, entendeu? E assim, o que a gente... reconhecimento. O que a gente vê? A gente não tem todo o resultado que a gente gostaria de ter, né? Claro que a gente tá batalhando por mais, a gente quer uma vida melhor, a gente não tem a vida perfeita, né? Sim. Mas a gente fez mais viagens para lugares paradisíacos que a maioria das pessoas vai fazer na vida inteira. E aí você olha e fala assim, se eu tivesse que viajar com o meu dinheiro, eu ia pegar o hotel que me dá o melhor custo-benefício. E não ia escolher pelo mais caro. A Amway bota a gente no mais caro, né? E são milhares de pessoas, né? Então, assim, a gente olha aquilo e fala, cara, realmente a empresa reconhece. E não é que ela dá a passagem e fala, tchau, hein, se vira lá. Não, você chega lá, é tudo bonitinho, é presentinho dentro do quarto, os reconhecimentos, é um monte de coisinha ali, de mimo que eles fazem pra gente, e a gente realmente se sente especial. Não é só pelo lugar que a gente tá indo, né? Mas, assim, todo o tratamento. Você sabe, Célia, que a primeira viagem que aconteceu, o Hélio chegou pra mim e falou assim, olha, vamos batalhar porque a viagem vai ser pra Punta Cana, isso em 2009. 2009. E quando ele falou Punta Cana, eu não conhecia. Então eu fui pesquisar para ver o que era Punta Cana. E aí eu falei, no Caribe. Mas não era Curaçao, né? Não era Cancún, Aruba, sei lá, não era nenhum desses. Aí eu fiquei assim, quer saber? Já até sei.
Sabe aqueles fim de mundo do Caribe? Vai ser lá. Porque a gente tem mania de desconfiar de que o que você ganha não é bom, né? Tem gente que fala assim, eles pagam. Gente, a gente não paga nada. Você não paga nada, você não paga o avião, você não paga a estadia, você não paga o que você come lá, você não tem nenhum custo, nada. Mas quando você tem uma personalidade de desconfiar de tudo, o Hélio acredita em tudo, eu desconfio de tudo, eu achei que não ia ser um lugar tão legal. Levei dinheiro, porque eu falei, vai que... Chega lá e fala assim, não, aqui tá dentro do pacote um refrigerante, mas se você quiser água, você vai ter que pagar. Falei, eu vou levar, porque eu não vou ficar com sede, entendeu? Vou levar o dinheiro da minha água. E quando chegou lá, essa primeira viagem para Punta Cana, eu desacreditei. O quarto que a gente ficou era maior que o nosso apartamento. Era uma coisa tão deslumbrante, você entendeu? E realmente, é para te superar, é para você chegar... Eu não consegui fazer uma viagem da Emo ainda que você não sai e faz assim... Superou, uma sempre, superando a outra. Sempre, são 20, né? Então, assim, 20, eu não tô falando de 1, 2, 3. Sempre eles dão um jeitinho de falar, não acredito. Vale a pena. Então, vamos lá. Se uma pessoa estiver assistindo esse podcast e ela tá querendo começar algo, qual seria a principal orientação que vocês gostariam de deixar? Bom, eu gosto muito de entender onde eu tô pisando, então eu sugiro isso para as pessoas, né? E a melhor forma é conversar com alguém que confia, né? Então, se tá assistindo esse podcast, foi enviado por alguém, então pergunta para quem te mandou, né? Fala assim, como é que funciona, me explica, né? Eu gosto muito do trabalho dos empresários Amway, porque a gente não fica forçando, a gente não fica empurrando nada a goela abaixo, a gente não vai ganhar nada na adesão das pessoas, então pra gente elas entrarem ou não faz diferença, só se elas vão continuar faz diferença. Então assim, peça mais informações e principalmente tire suas dúvidas. Mas é importante entender que a gente só aprende a nadar depois que a gente entra na piscina. Então não adianta falar, não, eu quero saber exatamente tudo como é que funciona, eu quero já ter todas as estratégias sem dar o primeiro passo. Aí não vai adiantar. Tira as dúvidas principais. Antes de você entrar na piscina, só pergunta como é que é, dá para respirar debaixo d'água ou não, como é que prende a respiração. Acabou. O resto você aprende lá dentro. Principais dúvidas em relação a esse negócio são, isso é um esquema ilegal? Dá para perder dinheiro, né? Quais são as minhas obrigações? Tirando isso, né? Quer dizer, não tem obrigação. Você não dá para perder dinheiro. E você não... O que mais que eu falei? Esqueci. Bom, enfim, é legal, é tudo certinho. Não tem por que não tentar. Não tem por que não entrar e falar, ok, deixa eu ir. E ninguém precisa ir acelerado. Quando a gente foi abrir a escola, a gente tinha um salto para dar. Assim, se você assinar esse contrato, pelo menos R$200 mil você vai ter que botar ali. E pelo menos alguns anos da sua vida. E não tem volta. Na Amway, tudo é reversível. Não tem nada que você fala, mas qual salto que eu tenho que dar? Nenhum. Se você faz o cadastro e não gosta, você devolve. Se você compra produto e não gosta, você devolve. Se você vai num evento e não gosta, você não é obrigado a ir em outro. Você não tem nenhum tipo de obrigação aqui. Então, assim, tire as dúvidas principais com a pessoa que te convidou, com a pessoa que mandou esse podcast para você e dê o primeiro passo. Tem que ser, essas dúvidas principais tem que ser o suficiente para você saber, vale a pena tentar ou não vale a pena tentar? Ou não é isso que eu quero da minha vida? E a pergunta que o meu patrocinador me fez, né? Ele falou, esses resultados te interessam? Se os resultados interessam, então vai. Porque a gente faz coisas muito piores, muito mais chatas, por muito mais tempo, por resultados muito menores. Certeza. Então, esse é o recado. No Segredo da Mente Milionária, no livro, ele fala do PSAR, que a tua programação mental te leva a um sentimento que faz você agir, que te traz um resultado. Então, quem quer entrar no negócio... Interessante entender esse conceito, porque às vezes a gente está agindo sempre e caindo nos mesmos resultados. E de repente você vê uma oportunidade que pode te gerar um resultado diferente, mas a tua programação mental não está preparada para aquilo. Então, quando você busca mais informações, e aí a ideia de você pesquisar mais e tudo mais, se busca, o seu sentimento pode mudar. Então, se a princípio, e aí falo como base...
eu entrasse e falasse assim, isso daqui eu acho que tem alguém me enganando, entendeu? E hoje a gente tem isso na internet, faz uma pesquisa voraz, busca tudo. Busque todos os canais que você quiser para que você enxergue algo que de repente você não está enxergando. Porque num determinado momento da nossa vida a gente não tinha onde pesquisar. Você tinha que conversar 2, 3 pessoas e o que elas falavam meio que era lei. Hoje, com o canal que a gente tem, com a quantidade de informações que você consegue pesquisar, talvez essa pesquisa vale mais do que aquele teu amigo que fala assim, ih, ali só se perde dinheiro, aquilo não vai dar nada. Nem sabe o que acontece, nunca foi em nada, nunca viu nada. Entendeu? E aí essa pesquisa pode mudar o teu sentimento. Esse sentimento, né? De repente você fala assim, olha, aqui existe uma oportunidade, tô com vontade de tentar algo diferente, eu tenho toda uma garantia de que, né, eu não vou perder o dinheiro, talvez eu perca o meu tempo, mas o dinheiro eu não vou perder, meu tempo de trabalho, que vai te levar a ações que pode te dar um resultado extraordinário. E só complementando, que eu acho que é uma coisa importante, né? Avalia a pessoa que te convidou. Né? Se for uma pessoa séria, se for uma pessoa que está disposta a seguir com você, vai. Porque tem muita gente que olha um negócio e ela se vê dentro do negócio, mas ela não sente e ela não... A segurança, né? Ela não sabe, né? Não dá para perceber o quanto você vai ser apoiado ali no durante. A pessoa que te convidou, ela é chave para isso, né? Conversa com ela, conversa com quem convidou ela. Se você sentir que essas pessoas realmente são sérias e estão dispostas a segurar a tua mão enquanto você quiser, enquanto você estiver ali, vai sem medo. E pode acontecer também de uma pessoa que te convidou ainda não ter essa experiência, não ter essa visão, não ter essa crença. Mas pode ter alguém ali, né, dentro desse grupo, dentro dessa organização, que tenha as respostas que você está buscando. Bacana. Então, isso é um convite para um evento, porque talvez a pessoa que te convidou, você ainda tenha alguma insegurança, talvez por falta de experiência da pessoa que te convidou. Mas se você vai no evento, você vai encontrar outras pessoas ali que você pode trocar, conversar. Né? Diferente você falar com uma pessoa que está há 20 anos e uma pessoa que acabou de entrar. Sim. Né? Então, eu acho que isso é legal. E para finalizar, uma frase que a gente ouviu lá no México, né? Se uma pessoa olha esse negócio e fala, porque qual é a ideia, né? Você vai, tem um kitzinho, hoje tá R$230, mas você tem um eventozinho, alguma coisa, uns R$500 que você vai investir para você começar adequadamente. E se a pessoa fala, cara, mas eu não tenho R$500, então esse negócio não é importante para ela. Ele é urgente. Porque ela precisa, e tudo que ela tá fazendo não deixou R$500 para ela tá fazendo tudo errado, ela precisa de uma oportunidade séria. Bacana. E qual é a redes sociais de vocês aí para divulgar, pessoal? Meu Instagram é FTVRS, né? @FTVRS. E aí eu tô lá no Instagram, que a gente se vê lá. Agora o Hélio é mais público. Eu sou mais particular. O meu Instagram é @souhsp, SOUHSP. E Facebook, YouTube, tudo é a mesma coisa, né? O SouHSP é o meu... Bacana. Gostaria de agradecer imensamente a oportunidade de ter a honra de receber esse casal maravilhoso aqui, viu? Obrigado, Hélio. Obrigada, Fernanda. Obrigada por essa oportunidade de ouvir a história de vocês. Tenho certeza que vai impactar outras vidas. E para você que está aqui nesse canal, curte, compartilha, envia para aquela pessoa que você acredita que está em busca de uma oportunidade. E até o próximo podcast. Até mais.